Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vamos falar sobre amamentação e eu quero compartilhar com vocês todos os meus medos, receios e o que eu fiz para superar isso. Vamos lá? Gente, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve. E não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo, assim que tiver vídeo novo. Então, pessoal, antes de mais nada, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês. A amamentação, ela é uma fase complicada, difícil, que nem sempre são flores. Então, algumas mamães passam por essa fase aí muito fácil, rápida, tranquila, mas a grande maioria eu acredito que sofre sim com a amamentação. Então a gente tem que estar preparada para as dificuldades que possa aparecer no meio do caminho aí. E é muito importante a gente se preparar para esse momento, né? E para não ter nenhuma frustração, não acabar se decepcionando, por fim acabar desistindo, né? A gente tem que ter isso em mente. E no final do vídeo tem surpresinha. Eu vou mandar beijo para algumas meninas que me pediram lá no Instagram. Então fica até o final do vídeo que tem beijo, hein? Comigo foi assim, eu achei que tudo ia ser flores, eu achei que o bebê ia nascer, eu ia chegar, colocar ele no meu peito, ele ia amamentar tranquilamente e assim a gente ia seguir a vida. Mas não, gente, comigo não foi dessa forma. Tive várias dificuldades no começo. Então, logo no início, nos primeiros minutos de vida dele, elas já colocaram ele no meu seio e ele começou a mamar aquele colostro, que é aquele primeiro líquido que sai do seio da mãe, né? Aí amamentou ali uns 5 minutinhos e fomos pro quarto. Depois que fomos pra lá, ele dormiu e acordou só no dia seguinte. Ele acordou chorando, querendo mamar, e eu tentava colocar ele no meu peito, mas ele não conseguia acertar a pega, sabe? E eu, sem saber o que fazer, ficava lá, colocando a boca dele no meu peito, achando que ele ia chegar e ia chupar igual ele fez logo que nasceu, né? Mas não, gente, ele não conseguia. Aí eu chamei a enfermeira, ela me ajudou, me auxiliou ali na hora. Gente, olha, vocês estão ouvindo, né? Saiu algum chorinho aí, é o Telzinho que tá aqui do lado chorando e não tem como, gente. Agora pra gravar, só assim com ele do lado mesmo, então vamos lá, vamos seguir. Então a enfermeira veio, deu todo aquele auxílio, né? Mas mesmo assim ele foi passando o dia e ele não conseguia dar aquela mamada boa, que é de 30 a 40 minutos, né? Então ele ficava ali uns 5 minutinhos chupando, mas na verdade ele não estava sugando direito da forma correta. E assim a gente seguiu o dia inteiro, ele chorava, eu tentava dar e não adiantava, porque ele não conseguia pegar direito, as enfermeiras vinham, me ajudavam novamente. A hora que elas saíam do quarto parecia uma coisa, elas saíam do quarto, pronto, já era, a dificuldade aparecia tudo de novo. E assim a gente seguiu, no dia seguinte eu comecei a ficar muito preocupada, porque ele não estava conseguindo mamar. Então ele estava chorando cada vez mais. Chamei a enfermeira novamente e questionei ela sobre isso. Aí ela me informou que quando o bebê nasce, ele tem uma reserva de 24 horas. Então ele consegue ficar ali sem amamentar durante 24 horas, que não tem problema algum. E aí eu fiquei mais tranquila, só que mesmo assim eu continuava tentando amamentar ele e ele não conseguia. Foi aí que eu comecei a fazer o quê? Ele pegava-se no meu peito, ele não conseguia sugar e eu comecei a apertar o meu peito para o leite cair na boca dele. E eu comecei a fazer isso, porque eu já estava desesperada, sem ele conseguir amamentar. Mas aí a enfermeira pegou eu fazendo isso e ela brigou muito comigo. Ela falou que eu não podia facilitar para ele, porque senão ele nunca ia conseguir aprender a amamentar da forma certa. Mas, gente, na hora que o desespero bate, né, a gente faz qualquer coisa. Então eu continuei tentando, foram várias posições para ele conseguir amamentar e uma hora eu consegui fazer com que ele amamentasse bem. Ele ficou em média de 30 minutos amamentando, que eu coloquei ele naquela posição que o corpinho fica pra cá, sabe, embaixo da gente e a cabecinha aqui. Aí eu fiquei segurando ele assim, ele amamentou bem. E então na próxima mamada fui tentar novamente a mesma posição e ele não pegou. Sim, gente, era uma dificuldade atrás da outra lá na maternidade. Acho que a enfermeira foi umas 500 vezes lá no quarto
pra me auxiliar e mesmo assim não dava certo. Aí teve palestra lá na maternidade sobre amamentação, foi muito legal, foi muito importante pra mim também. Mas, gente, parece que a pessoa falando é uma coisa, a prática é completamente diferente. Vocês não têm noção. Passamos essa fase aí de 2 dias na maternidade com muita dificuldade, a gente tentava e enfim. Na volta pra casa, conversando com uma amiga minha, ela me auxiliou a usar o bico de silicone. Então, gente, pra mim, assim, o bico de silicone foi a minha salvação. Ele salvou eu e o Theo nesses primeiros dias. Como ela me auxiliou, a gente na volta da maternidade passamos lá, ela me presenteou com o bico de silicone. Então esse bico aqui, ele é da marca Man. A Nath que me presenteou, então um beijo, Nath. Muito obrigada de coração. Olha, manchei meu dedo de batom. Ela utilizou e pra ela também ajudou bastante, então por isso que ela me indicou. Gente, foi muito bom. Como que a gente utilizou? Assim que a gente chegou em casa, eu já coloquei no peito e tentei, e deu super certo. O Theo mamou, tipo, muito tempo ele ficou mamando. Então o bico de silicone, além de facilitar muito na hora da mamada, porque você coloca ele, já fica certinho no bico do seu peito, o neném vem, uma sugada que ele dá, a hora que você vai ver o bico já tá cheio de leite, sabe? Então ele facilita muito o bebê na hora de sugar, né, o leite. Isso me ajudou muito, porque não parou de doer o bico, né? Porque como o bico de silicone ele é maior que o meu bico, então ele pegava certinho e sugava e não me machucava e facilitou para ele, porque era uma coisa que ele estava com dificuldade de amamentar, mesmo eu com a posição dele certinha, porque a gente usava a almofada da amamentação, que ajuda muito na hora de segurar o bebê na posição certa. Além de segurar ele na posição certa, tudo, ele tinha essa dificuldade e ajudou muito o bico de silicone. Na mesma semana que ele nasceu, acho que foi numa quinta-feira, a gente já teve a primeira consulta dele com a pediatra. Levamos ele e lá ela pesou, ele tinha perdido, não lembro exato, mas foi umas 300 gramas mais ou menos. O que ela me auxiliou? Para eu continuar com o bico de silicone, que não tinha problema algum, e ficar observando para ele não ficar sugando só o ar. Então ela me auxiliou, falou várias coisas lá para mim na hora e me confortou, porque quando eu postei falando que eu estava usando o bico de silicone, várias pessoas falaram para mim que não era bom, que dava gases no bebê e etc. Várias críticas que, gente, na hora a gente só quer ver o nosso bebê amamentar, não é verdade? Então o resto é resto. E aí ela me orientou a marcar um retorno da consulta em 10 dias, que ele tinha que pelo menos recuperar essa perda dele de peso. No retorno a gente foi, eu fiquei muito feliz porque ele passou o peso que ele tinha que recuperar. Ele nasceu com 3.520, na consulta ele tava com 3.570. Gente, fiquei muito feliz. Aí eu falei pra ela que eu ia, a partir daquele momento eu ia começar a tentar tirar o bico de silicone. Ela falou que ficava ao meu critério, que se eu quisesse tirar eu poderia tirar e poderia ser aos poucos também. E assim eu fiz, gente, eu fui tentando tirar aos poucos. Na madrugada e à noite, quando ele acordava para amamentar, eu dava com o bico, porque o meu peito estava muito duro, então eu tinha que fazer aquela massagem, tudo e tal, e na hora do sono a gente não quer, né? Então eu colocava o bico de silicone e dava para ele com o bico de silicone, não me machucava. E durante o dia eu ficava tentando dar para ele sem o bico de silicone. Foi muito, muito difícil, gente, porque ele chorava assim, parecia que tava, sabe, doendo alguma coisa nele, porque ele chorava muito, 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 e eu pegava e tacava ele no meu peito, e sabe quando a pessoa tá engasgada, que fica, sabe, o meu peito na boca dele, e ele engasgado assim, querendo mamar e sem conseguir. Assim, foi muito triste, muito doloroso pra mim ver ele naquela situação. A minha vontade era pegar o bico de silicone, colocar e dar pra ele mamar, sabe? Mas com o uso do bico de silicone, começou a causar umas fissuras no bico do meu peito, porque o bico estava com... na pontinha dele tem uns furinhos. E um desses furinhos estava com um corte que eu não tinha visto. Na hora que ele sugava, meu peito, o bico, bem no biquinho assim do meu peito, entrava nesses buraquinhos. Começou a criar uns coágulos de sangue, sabe? E eu olhava assim, eu achava que era super normal. Mas foi criando, a hora que estourou aquilo, gente, vocês não têm ideia. Começava a sangrar e eu tinha que dar o peito pra ele, então ele mamava com sangue e eu chorava de dor junto com ele, porque doía muito mesmo. E aí, gente, essa transição aí do bico de silicone sem o bico de silicone foi muito difícil. Ele sofreu, eu sofri, o Gil sofria junto porque ele via o Theo gritando, se esgoelando pra mamar.
E ele falava, mas ele tá sofrendo muito pra mamar sem o bico, põe o bico. Mas eu não queria pôr o bico porque o meu peito estava doendo com o bico. Então, gente, foi uma coisa assim bem difícil pra gente aqui. Mas, graças a Deus, passou. O que eu usei num bico pra melhorar. Eu comecei a usar essa pomada de lanolina. Todo mundo fala que é muito boa. Essa pomada aqui, ela foi receitada pelo meu médico lá na maternidade. A Nath também, a mesma que me indicou o bico, me indicou uma pomada também que é muito boa de lanolina, que ela utilizou. É uma pomada que você não precisa tirar na hora de dar o peito pro neném. Essa daqui, gente, ela precisa tirar. E na hora de tirar isso aqui, vocês não têm ideia. A textura dele parece cera, sabe cera de depilar? Parece isso. A única diferença é que ela não seca. Então na hora que passa assim, pra você tirar aquilo pro seu peito, que já tá machucado, depois você passar e daqui meia hora seu neném quer mamar e você ter que tirar aquilo pra depois da mamar, é muito difícil mesmo. Então eu não indico essa daqui é da Mamilã. Eu não indico porque precisa tirar pra amamentar. Eu usei ela poucas vezes, tá cheinha. Na hora que tava bem crítico mesmo, assim, sabe? Aí eu comecei a usar, mas não aguentei porque a dor de tirar era maior do que a dor de amamentar, pra vocês terem ideia. Fui orientada a passar o próprio leite antes de cada mamada e depois de cada mamada e passar. E ficar no sol, mas no sol eu não fiquei porque eu moro em apartamento, não tem como eu ficar com as tetas lá na sacada, né, gente? Então a única coisa que eu utilizei foi o próprio leite e a pomada eu usei pouquíssimas vezes aí, mas eu usei. Eu também continuo usando absorvente diário de seio, que é isso aqui, ó. Porque, gente, vaza muito leite, o Theo já tá com 2 meses e mesmo assim eu continuo usando. No começo eu usava muito mais, eram uns 3 desses por dia. Agora eu uso 1 por dia. E ele é muito bom justamente por causa disso, que falam que é bom passar o próprio leite no peito, né? Então, como ele é um absorvente, ele fica sempre molhadinho. Então você vai e coloca e então sempre seu peito vai estar em contato com o leite que tá aqui no absorvente, né? Eu sei que não é muito bom ficar o peito abafado, mas como é o próprio leite, eu acredito que pra mim deu certo, melhorou. Então se você tiver dificuldades nos primeiros dias aí da amamentação, gente, já vai e compra esse bico de silicone, porque ele é a salvação, gente, não tem jeito. Porque assim, é o que vai determinar se você vai conseguir continuar amamentando ou não, é ali, nos primeiros dias. Porque é nos primeiros dias que o bicho pega. No comecinho você já vai saber, eu vou ter dificuldade. E pra você não desistir, é um incentivo a mais para que você consiga amamentar, sentir essa experiência de amamentar, sentir que você pode conseguir ir até o final. Então, o bico de silicone pode te ajudar sim. A única coisa é aquilo, você tem que ficar observando sim, se realmente o neném tá mamando o seu leite, ou se seu leite já secou de um lado, você tem que partir pro outro peito, senão ele vai ficar ali sugando o ar, né, como se fosse uma chupeta. Eu poderia ter partido para uma fórmula ou outra coisa, sim, mas eu queria tentar, eu queria chegar no meu limite, sabe? Eu queria chegar assim e falar assim, não, é o meu limite, eu não aguento mais, eu não vou conseguir amamentar mesmo, vamos partir pra fórmula, entendeu? Mas eu quis chegar ali no meu limite e antes de chegar no meu limite eu queria fazer tudo que tivesse ao meu alcance para não desistir e eu consegui. Se eu conseguir, você também pode conseguir, se você não conseguiu, não tem problema nenhum, seu bebê vai crescer saudável da mesma forma, seu médico vai orientar o que você deve fazer, né? Só para concluir aqui, o Theo, ele não teve cólicas, graças a Deus ele teve um dia só de crises de cólicas, a gente fez de tudo, nada melhorou, só o tempo mesmo que fez ele melhorar, então ele teve um dia de cólica. E gases ele tem até hoje, mas não é nada assim que ele chore, que ele fica ali resmungando, lutando contra a dorzinha dele e a gente dá o remedinho. E logo depois ele faz o cocôzinho e melhora. O Theo, ele ainda continua mamando no peito. E lembrando que eu ainda sofro com dores, vocês me perguntam se o Theo, na hora dele amamentar, ainda dói. Sim, gente, ainda dói. Principalmente nas primeiras mamadas, porque o peito tá bem cheio, tá duro, então o bico não fica tão molinho, então dói ainda, mas é tudo questão da pega certa, né? Então tem que ficar orientando ali, tem que ficar fazendo da maneira certinha pra não machucar, mas ainda dói, tá? Só pra vocês saberem, porque eu sei que vocês vão me perguntar, o Theo tá com 2 meses agora. E, gente, eu espero que eu tenha ajudado todas vocês que estão aí me assistindo. Como sempre, eu tento passar aqui pra vocês a minha experiência e tentar ajudar vocês que vão passar por isso ou que está passando por isso, né? Se você não conseguiu, não se frustre por isso.
É muito importante que seu bebê se alimente, só isso, que ele cresça saudável, e é isso que vocês têm que pôr na mente de vocês. E o mais importante, você não vai ser menos mãe por causa disso, porque você não amamentou no seu peito. Você não vai ser menos mãe, pelo contrário, você vai ser uma mãe muito boa por ter continuado ali tentando manter o seu bebê bem nutrido, bem alimentado, e isso que é o importante, gente. Vamos manter os nossos bebês saudáveis. Eu só falo uma coisa, que eu me lasquei aqui porque tem mais de 60 comentários. Então vamos lá para os beijos. Um beijo para Renata de Brasília, um beijo, Rê. A Leandra de Fortaleza, ela deixou até um recadinho aqui, não perco nada, nem aqui nem no YouTube. Já me sinto sua amiga. Um beijo, minha linda. A Rosane, sou do Rio Bonito, Rio de Janeiro. Um beijo, Rô. Daiane Chaves, Iguatu, gente. Iguatu foi a cidade que eu nasci. Iguatu, Ceará. Um beijo, da Jennifer Cesário de Louveira, interior de São Paulo. Um beijo, minha linda. Thaís de Campinas. Um beijo, também sou de Campinas. Edinalda, sou de Guarulhos, São Paulo. Um beijo, Ed. Carol Martins de Rui Barbosa, Bahia. Gente, tem gente de tudo que é cantinho aqui, que delícia. Não esquece do meu, Naná. Kelly de Campinas. Beijo, Kelly. Elda de Campinas também. Um beijo, minha linda. Deise Amaral de Natal. Natal foi onde a gente passou nossa lua de mel, né, amor? Mamãe da Mariana e grávida do Heitor. Parabéns, minha linda. Nicole, irmã do Bernardo, Rio de Janeiro. Um beijo. Ana Carolina, Rio Bonito também. Um beijo. Keren Lima de Suzano. Um beijo, minha linda. Pra mim, Naná, a minha bebê que é louca no Tel. Mariana e bebê Isis. Um beijo. Ela é lá de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Letícia de Sorocaba, aqui pertinho também. Um beijo, Lê. Tati, mãe da Elô, Mogi das Cruzes. Beijos, Tati. Poliana, cidade de Ipauçu, interior de São Paulo. Um beijo. Ellen, sou de Tietê. Amo muito vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo, minha linda. Muito obrigada. Karina de Salto. Um beijo, minha linda. Fernanda de Campinas. Um beijo também. Quero beijo. Alice de Aracaju, Sergipe. Um beijo, minha linda. E por último, a Ellen de Campinas também. Um beijo, Ellen. Então, gente, é isso, muitos beijos para todas que me acompanham aqui. E se você não me segue lá no Instagram, me segue, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, Naná, mãe do Theo. Então me segue lá, que lá eu compartilho todo dia com vocês o meu dia a dia e o dia a dia do Theo. E não esquece da nossa hashtag, mamães, tamo junto ou tem tantos tamo junto. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, tchau!